Como a dívida pública afeta a soberania nacional? A dívida pública afeta a soberania nacional porque os banqueiros que estão aqui, eles são representantes da central colonial financeira norte-americana em Nova York e na cidade de Londres. E esses caras no Brasil foram instaurados aqui, sempre tiveram aqui, né? Teria que fazer uma investigação histórica de como eles vieram parar aqui, mas eles sempre tiveram aqui. Então eles criam essas representatividades. A dívida pública, ela não termina nunca. Não termina nunca essa dívida. E ninguém sabe como que ela não termina, ninguém sabe por onde ela começou. Na época da ditadura militar, os militares diziam que chamavam aquilo de milagre econômico, mas essa é uma terminologia que os banqueiros usam, porque para eles é o milagre econômico, não necessariamente para nós. Note que alguns políticos também usam essa terminologia milagre econômico para referir-se ao crescimento econômico do Brasil. Mas uma coisa que tu pode notar pela atualidade também, para medir o que aconteceu no passado, é que se tu ouvir o PT, por exemplo, falar, o PT considera que a economia brasileira vai muito bem. Agora, considerando que tem 50 milhões de desempregados, eles estão cortando tudo que é benefício, porque a economia vai muito bem, né? E não tem emprego em lugar nenhum. Tá cheio de mendigo na rua, cheio de pessoas passando fome, passando trabalho. O valor do dinheiro diminui. Não é só... Vamos supor que tu consiga ganhar uma quantidade, a mesma quantidade que sempre ganhou, só que o valor do dinheiro diminui, então tu tá perdendo dinheiro. Os 100 reais de hoje é na verdade uns 25 pila desse, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Porque 5 anos atrás, 2020. Vamos colocar aí desde a Dilma, desde que a Dilma caiu. Quando a Dilma caiu, o dólar era R$ 3,51. Eu lembro disso. Porque na época eu comprei uma placa de vídeo no Mega Mamute, quando tinha uma porra de uma loja chamada Mega Mamute. E o pessoal tava reclamando que o dólar tá muito caro, R$ 3,51. Então, favorece ao mercado especulativo, essa colônia financeira de brasileiros traidores que tem aqui. Esses internacionalistas, eles não têm afeição nacional. Não se sabe quando necessariamente essa classe começou, da onde ela veio, necessariamente se são... dá para fazer uma investigação, eu tenho minhas teorias sobre isso. Mas como esse é um assunto... a economia, ela intercala tudo, né? Não tem como falar só de economia. Aliás, o conceito de discussão econômica sendo apenas atribuído à economia é uma coisa do século XX. Até os anteriores, ninguém associava a economia com uma matéria isolada, porque tudo está relacionado à economia. Absolutamente tudo. Então, se tu pegar assim, qual é o valor do dólar ali em 2015, 14, tu vê que era 13,50, né? 2016, 13,50. Menos que isso, aliás. Então, o valor do dinheiro diminuiu. Quem é que criou a desvalorização do real? É o banco que faz isso. Claro, os governos que vêm e vão, eles não mudam esse sistema. Mas há uma distorção. O Ciro Gomes fala, por exemplo, que é o tripé macroeconômico. Tá? O tripé macroeconômico, sim, é fato. E estruturalmente a estrutura econômica brasileira é a mesma. Mas tem uma diferença aqui. E teria que investigar por que o Ciro Gomes diminui isso com esse comentário. O Bolsonaro entregou o Banco Central, deu autonomia ao Banco Central. O que é autonomia ao Banco Central? Significa que o banco não pertence ao Brasil mais. Significa que ele é um banco privado que opera o dinheiro do Brasil. Por que isso é bom? Note que esse pessoal que apoia Bolsonaro é tudo imbecil, eles não questionam isso. Certo? O que faz pressupor que eles são todos milionários ou ignorantes. Não são ignorantes. Porque vários deles são classe média, eles não entendem que eles são afetados pelo mesmo banco que o Bolsonaro apoia. Então as críticas que o pessoal faz ao Lula em relação à economia são que o Lula deveria ser mais neoliberal. E as críticas que a esquerda falsamente ou verdadeiramente faz é que o Lula é muito neoliberal.
Então, mas ninguém mexe na estrutura. O Bolsonaro também não mexeu na estrutura do banco. Ele deu mais poder ao banco privado americano. Bolsonaro é traidor, tá? Não esqueçamos disso aqui. Só porque eu não falo do Bolsonaro, porque ele não está no poder. O poder que o Bolsonaro tem político é dado pelo próprio PT. O PT empodera o Bolsonaro quando ele deixa de agir, quando ele age errado, né? Por exemplo, essa coisa de querer controlar o Pix. Isso é o banco. Isso é o setor financeiro representante aqui dos Estados Unidos e de Londres. Não é pelo lucro. Não é só pelo lucro. É para controlar e impedir que o Brasil se torne um país soberano, como qualquer outro país. Por que eles têm guerra com a Rússia? Porque a Rússia é um país soberano. Porque a Rússia tem um exército soberano, a Rússia tem um estadista soberano, e o Putin é um dos mais moderados do Estado russo. A Rússia tem o seu próprio Estado militar, a Rússia tem recursos naturais enormes, tá? A Rússia é unificada, a Rússia é unificada sobre diferentes repúblicas, diferentes tipos de povos. A Rússia é enorme. Se tu for para um certo lado da Rússia, tu vai encontrar os russos com umas caras de chinês. Eles são russos. Mas tu vê uns russos com o olho meio puxado, meio índio assim, meio esquimó. A Rússia é enorme. É cheio de recursos naturais na Rússia. Então, e também eles têm uma igreja autônoma. Os banqueiros, tá, usam a dívida como uma ferramenta de opressão e controle de engenharia social. Com uma dívida desse tipo, os políticos que estão aí, eles sempre querem se manter no poder, porque eles atendem à classe burocrática do próprio partido. Então tem que dar um ministério para não sei quem, o posto para não sei aquilo outro, né? Então a burocracia deles é o poder do partido. O partido é a burocracia. Não tem um partido povo PT. O partido é a burocracia. Então, eles não vão atacar. Eu acho até que a esquerda, no caso do PT, que é o que está no momento aí, não sabe nem o que fazer se quisesse fazer. Eu acho que é um misto de não querer fazer com não sei fazer. Eles não sabem nada de economia. Nada de economia. Quem quiser colaborar com o canal pode fazer a doação via Pix ou assinar no Apoia-se. O que ficar melhor para você. Doe quanto você puder, quanto quiser. Em breve novidades para o canal, se tudo der certo. Novidades de tipo de conteúdo, tá? Então, esse pessoal do banco aí, é uma dívida misteriosa que a gente não sabe quem fez. Por exemplo, alguém sabe a auditoria da dívida? Quem gastou com o que, onde, quando? Não tem, né? Porque note que todos os recursos do Estado vão para pagar o juro da dívida. Tá aí a dívida. Nós já podia ter pagado essa dívida há muito tempo, não? Então, os Estados Unidos vêm dar um golpe, é uma ação conjunta. Os Estados Unidos vêm dar um golpe, certo? Os bancos com a dívida pública também sucateiam serviços públicos, porque a classe colonial que administra o setor financeiro brasileiro, que é imposta por Wall Street, ela não está nem aí para o Brasil. Nós vemos agora no governo Lula 3 que essa história de esquerda amiga do povo também não importa. O banco manda. O Haddad está cortando todos os serviços públicos que ele pode para pagar juro para o banco. Não é a dívida, é o juro. Então é uma dívida que ela nunca é paga. Ao sucatear os serviços, você destrói a qualidade de vida das pessoas. Esse juro gera inflação também. Essa inflação tira o valor do teu dinheiro, o que gera menos gastos. Ao gerar menos gastos, ele aumenta o imposto, o Haddad, e corta, porque eles têm que arrecadar para pagar a dívida. Então tudo isso vem da falta de enfrentamento desse pessoal com relação ao que está acontecendo. Mas eles continuam fingindo que são do povo, de esquerda, essa história toda. Então, quando o governo não tem um plano industrial,
que geraria uma relação com as universidades para gerar indústrias, para ser pioneiro em alguma indústria. As indústrias das quais o Brasil era pioneiro ou estava avançando, a Lava Jato destruiu. Isso não foi por acaso, é um ataque dos Estados Unidos, que é unido com o interesse do banco. Então, os Estados Unidos, aí entra a geopolítica, né? Tá tudo conectado. Ele é a lança que destrói soberanias pelo mundo em certas áreas, porque o plano é criar um governo global. Então, cada área será... Aí entra na questão China e Estados Unidos, mas isso não é bem assim. Tá? Então, já começa a divergir. Mas é uma coisa que é interessante, que nenhum governo chega e fala assim, convoca a população, explica, por que não explica? Por que o Lula não vem falar assim, olha, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, mas infelizmente nós temos essa dívida aqui, esse juro, e explica de onde veio. Então, porque ele não faz isso, tu começa a suspeitar da seguinte coisa: ele é corrupto. Não pela razão que a direita fala, porque qual é o rabo preso, senhor Lula? Então, ou o Lula é corrupto, ou ele não quer, ele não é o que ele diz que ele é. A propaganda que ele diz que ele é, que o pessoal dele fala que ele é, não é. Você não pode ser as duas coisas, porque não é tão difícil fazer isso. Quem está com medo de morrer? Mas quem tem medo de morrer não vira presidente. Quem tem medo de morrer com 78 anos vai tomar no cu, pô. Quer dizer, o cara escolheu ser presidente, olha o setup dele. O cara escolheu ser presidente pós-golpe de Estado, pós ser preso. O que mais que ele tem a perder? Será que ele acovardou? Eu tenho raiva do Lula pela covardia dele, pela falta de ação dele. Não custava, por exemplo, ele mobilizar, ó, povo brasileiro. Faz aqueles vídeos, né? Eles adoram fazer vídeo, tudo que é porcaria. Por que não faz um vídeo assim? Povo brasileiro, nós temos uma dívida aqui, meus amigos e minhas amigas. Nós temos uma dívida aqui de tanto. Não, aí falar, vamos fazer a auditoria da dívida. E martela. Contra-ataca o governo. Martela, martela. Não vou pagar a dívida, quero uma auditoria da dívida. O que está acontecendo? Por que isso está faltando dinheiro? E fica martelando nessa história. Por que ele não faz isso? Não é? Eu quero entender por que ele não faz isso. Então eu deveria vir a público explicar, nós temos um juro que vem de uma dívida que a gente não sabe, porque alguém sabe de onde vem essas dívidas. Aí não paga nunca, por quê? Porque a ideologia do Estado mínimo, que esse pessoal espalha na internet, é tudo o mesmo embolamento do neoliberalismo, do rentismo. Você pode ver que esses caras estão tudo embolados, eles tudo concordam uns com os outros. Essa história de extrema direita, menos direita, centrão, é tudo a mesma merda. E agora a esquerda, é tudo a mesma coisa, tudo é o banco. Porque o cara fala assim, Estado mínimo, certo? Por exemplo, se o PT e a esquerda não lutam para derrubar esse sistema e os outros defendem esse sistema, então tu só tem o sistema do banco, certo? Porque assim, o Estado mínimo, essa ideologia do Estado mínimo, que os idiotas acreditam que, né, tem aí, ela não permite que tu vá lá e desenvolva uma relação com as universidades. Por que eles não educam acerca da economia americana? O único cara que um pouquinho faz isso é o Ciro Gomes, mas eu também não confio no Ciro Gomes, tá? Não por causa do PCO, esse pessoal aí, do PT, que é tudo hipócrita. Porque se o Ciro Gomes fizesse um governo igual que o Lula está fazendo agora, eles iam chamar o Ciro Gomes de fascista, bolsonarista, golpista, né? O PT ele desmoraliza até as lutas, as causas, as palavras. Como disse o George Orwell, primeiro eles roubam as palavras, depois o seu significado. Toda vez que o PT fala em democracia, dá vontade de dar na cara deles, porque vocês estão destruindo essa palavra. Essa palavra não vale mais nada, já virou um slogan, democracia. Hã? É que nem quando a Coca-Cola fala, tome Coca-Cola, Sprite para a pior sede. Só que Sprite é puro açúcar e vai te dar sede. Aí a Coca-Cola te vende a água. Beba Sprite para pior sede, para dar uma sede pior, né? É. Aí tu bebe Sprite, aquilo com açúcar, aquilo dá sede, açúcar dá sede. Aí o cara toma água. Qual é a água? Da Coca-Cola. Interessante, né? Então, o Estado não desenvolve relação com as universidades, que criariam indústrias que gerariam uma economia. O Estado é mínimo.
Então isso geraria uma economia interna, tá? Que poderia eventualmente levar a pagamento do juro, pagamento da dívida, eliminando o juro. Não fazem isso. A Lava Jato destruiu as melhores empresas do Brasil, que poderiam alavancar indústrias superiores, tá? Tentar levar a Embraer, uma grande indústria. Tá lá a Boeing caindo aos pedaços. Então, enquanto não houver um enfrentamento desse pessoal, então a esquerda fica com essa coisa do transexual, do aborto, todo mundo é estuprador, comer um cu não sei de quem. O que a gente quer saber dessa história? O cara tá passando fome, o cara tá aí tentando sobreviver. O que eu quero saber quem comeu o cu de quem? E mesmo que alguém tenha estuprado alguém, por que isso é um assunto de dimensão continental? Quer dizer, olha a mesquinhez da pauta política, barraqueira, idiota. Olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de problema que o Brasil tem, o pessoal passando fome. A miséria no calor eu acho que é pior que no inverno. E vem o Lula falar de... Esse pessoal falar de aborto, de coisa... É só disso que esses caras falam. Só disso que esses caras falam. Então, assim, enquanto não houver um enfrentamento de uma liderança política que vem e fale assim, ó, nós temos uma dívida aqui, tem que auditar a dívida, ver quem gastou o quê, eu acho que eles não querem dizer. O Lula tá embolado nessa história. Ele não faz nada. É mentira que ele é esse cara contra os bancos. Tudo papo furado. O Haddad tá cortando tudo, cara. Tá ferrando todo mundo aí. Então, pra pagar juro. Enquanto não vier um cara dizer assim, ó, a dívida é essa auditoria. Vamos pega um período. Tu quer atacar os militares sem atacar os militares? Destrói a mitologia de que eles coordenaram um país pacífico e econômico e próspero. Isso é mentira. Ataca o endividamento. Aí tu vem lá de trás, ó. Os militares endividaram nós. Quem quebrou a nossa economia foi o exército. Eles quebraram a economia. Eles destruíram o Brasil. O exército brasileiro destruiu o Brasil. Tá? Por que eles não usam isso? Ataca isso. Ataca a linearidade do troço. O Lula não tem bola, ele não tem liderança. Tu vem auditando tudo, vem vendo onde é que foi gasto. Parece que eles não podem falar porque estão junto no esquema. Só pode, cara. Tá entendendo? Então, assim, enquanto não fizer uma auditoria da dívida, tem que ser não adianta um bosta fingir que tá fazendo também. Tem que ser um cara sério, honesto, com bola, para fazer a auditoria da dívida de maneira consciente, concreta, comunicando com a população. Não adianta, nem dá para cobrar isso do Lula, porque ele vai fazer merda, vai fazer cagada, vai fazer errado. Como tudo agora é golpismo. Golpismo é um slogan para esses caras. Então eles mataram a luta contra o golpe, não recuperaram nenhuma coisa que foi privatizada. E aí o vórtex do juro infinito, da dívida que nunca é paga, que ninguém sabe quem fez, suga tudo pro ralo. E enquanto tu tenta alcançar esse rabo aí, tu vai tomar no rabo, é isso aí.